Olá pessoal, no ar o primeiro episódio do Sabadini em Pauta, o seu podcast sobre esportes, empreendedorismo, o bem-estar e também falar um pouco sobre as atualidades. Tá bombando por aí. E a gente vai falar hoje sobre futebol. Falar um pouco do Estrela do Norte, que começa os preparativos para a disputa do campeonato estadual da segunda divisão. Começa dia 9 de agosto. Os preparativos, os bastidores, a gente vai saber agora. E a gente tem o prazer de ter aqui no nosso primeiro podcast o presidente do Estrela, Anderson Gracelli, e também o diretor executivo, o Alexandre Gracelli. Os irmãos Gracelli estão aqui no Sabadini em Pauta. Olá a todos, olá Rob Sabadini, sempre é um prazer imenso, Quando eu recebo um convite da sua pessoa, nunca hesitei, sempre venho e participo. E nada melhor de falar do Estrela do Norte Futebol Clube, Um time de camisa, um time que a gente tem uma história, já em construção, e uma história que a gente vive, desde criança, não só a minha pessoa, como o da Alexandre também. E é sempre um prazer. Estamos aqui para bater esse bate-papo aí que vai ser bem proveitoso. Alexandre, seja bem-vindo também. Muito obrigado, saudações a todos. Saudações alvinegras, Sim, com certeza, é um prazer estar aqui. Quanto tempo que a gente não se via, É verdade. É um prazer revê-lo também. E também à disposição para falar um pouco sobre futebol e muito sobre Estrela. Hoje o Sumaré está aqui, todo representado. Tem os netos aí do saudoso seu Zezinho, A gente é do Sumaré e respira, já há muito tempo ali os ares do Estrela. E a primeira pergunta para o presidente Anderson Gracelli: qual o sentimento aí, já chegando à disputa da segunda divisão, começando dia 9 de agosto, de retornar, assim a gente espera, e com certeza o Estrela para a elite do futebol capixaba? Então, desde o dia 30 de setembro de 2024, assumimos aí essa pasta de presidente do Estrela. Confesso que não é fácil estar à frente de um grande clube, um clube de camisa, mas a gente, ao longo do tempo, se preparou. E o mais importante é a gente desenvolver o trabalho naquilo que você pensa, naquilo que você planejou. E vamos fazer em setembro um ano à frente do clube, é a primeira competição que a gente vai estar participando, com um desafio imenso de ter que subir para a primeira divisão. E o desafio é o dia a dia, Chamamos a torcida para estar conosco, nesse desafio também, que é muito importante. E com certeza a gente vai alcançar o objetivo, que é subir para a primeira divisão. A gente sabe que manter um clube estruturado, é um desafio muito grande, Como é que está a parte financeira? Como é que a Estrela vem se organizando financeiramente para essa disputa da segunda divisão? Em 2021, na gestão Bruno Mazzocco, todo o setor jurídico do clube entrou com um processo junto à prefeitura, pela lei, que isenta um clube que não tem fins lucrativos, que é o próprio Estrela. E em 2024 eu assumi, e 2025, fevereiro, eu coloquei em pauta que uma das metas seria a gente finalizar esse processo. E assim conseguimos, Tivemos uma isenção aí de R$502 mil de IPTU, e nos próximos 5 anos a gente não vai mais precisar de pagar. Vamos só pagar a taxa de localização de lixo que não está dentro do projeto. E em contrapartida também o Estrela vai estar de prontidão para a prefeitura, não só o Estrela, mas também o CT, para que eles possam também desenvolver as atividades sociais. O CT é uma conquista boa para o Estrela, além do Sumaré, para não ficar ali. A gente vê que hoje tem escolinha de base, Quer dizer, centraliza um pouco, É verdade. O Estrela hoje, dentro do próprio Mário Monteiro, ele desenvolve as atividades da escolinha, que é a fase de iniciação do clube, de 5 a 14 anos, e também o alto rendimento, 15 a 17, que por sua vez está disputando o estadual e está na quarta de final, Pela primeira vez na história, o Estrela pôde ter a oportunidade de disputar e também já classificou para a quarta de finais. E a gente disponibilizou a ABB, que é uma parceria com o Estrela, que virou o centro de treinamento do clube, e agora a prefeitura também vai poder utilizar nessa contrapartida da isenção do IPTU. A questão da base, daqui a pouco a gente vai falar um pouco também, até envolvendo o Alexandre, mas assim, para a gente finalizar essa primeira parte com você, a torcida então, assim, o recado é para que
acredite, né? Que esteja junto. A torcida ela pode acreditar porque nós estamos pautados em cima de planejamento, né? O primeiro objetivo da gestão Anderson Grasselli, dos conselheiros de uma forma geral, é subir para a primeira divisão. Por isso mesmo que o clube, né, pela primeira vez na história também, trouxe um diretor executivo que trabalha com o futebol, que é o Alexandre Grasselli, que ele vai estar aqui também colocando o que ele pensa, né, como que está sendo planejada a parte do futebol profissional. Muito bem, falar então com o Alexandre. Alexandre, quem está no meio esportivo já conhece, mas Alexandre, eu queria que você se apresentasse, né, para quem ainda não te conhece, né, galera que tá vendo você chegar agora como diretor executivo do Estrela, falar um pouco da sua carreira aí no futebol. Queria começar falando do título de 91. Esse título é o melhor que tem. Aquela turma do Duzinho, falecido Edivan, falecido Nilo, Janilson, Marcinho, Márcio Pobel, um timaço, né, Alexandre? Sargiano, Ronald, Sandro Goleiro. Era um timaço e foi uma alegria muito grande poder ter participado naquele momento. Jaci Fornazier, Robertinho, preparador físico, professor de educação física, Marinho. Boas lembranças. Aquele jogo, só um parênteses, aquele jogo choveu pra caramba, né? A Estrela e Colatina estava lá trabalhando naquele jogo. Verdade. O Sumaré lotado por uma decisão de juniores do Sub-20. Verdade. Né? Então foi assim, um momento muito especial. Enfim, minha vida inteira foi ali dentro do Estrela, né? Passei por todas as categorias como atleta e, enfim, depois segui a minha vida como treinador, passando por clubes aí do cenário nacional e também fora do país, Cruzeiro, Vasco, Cuiabá, Cruzeiro de novo, enfim, bastante, Vitória da Bahia, e agora estava no Al-Qidou, né, da Arábia Saudita na Pro League. Eu cheguei no mês passado e já estou pronto e já trabalhando nesse novo desafio que é a montagem do elenco, auxiliando evidentemente ao Anderson, a toda a direção do clube, né, porque não é um trabalho somente meu, é um trabalho em conjunto, com uma ideia só, voltada para o único e exclusivo objetivo, que é a classificação para a Série A em 2026. É justamente até esse ponto, né? Você chega também para ser diretor executivo, como é que está sendo os critérios, né, para a formação dessa equipe que vai disputar a segunda divisão? Então, em primeiro lugar, é você definir o perfil da comissão técnica que nós entendemos ser a ideal, né? E depois o Anderson vai falar com um pouco mais de profundidade sobre isso, mas nós já temos acertado a comissão técnica, né? E diga-se de passagem, nós temos aí confirmados 7 membros da comissão técnica. Isso eu estou falando profissionais de campo, que é de certa forma até inédito no próprio Estrela. Então, ou seja, todos os nossos esforços voltados para que a gente tenha a melhor qualidade para os atletas e a partir daí desenvolvendo junto da comissão técnica o perfil da equipe, né? Nós acreditamos numa equipe experiente, porém competitiva. Por que eu falo competitiva? Não adianta nada você ter uma equipe experiente para o jogador não querer nada, né? Nós temos que ter jogadores aqui no Estrela que querem alguma coisa, que sonham em alguma coisa, que tem o desafio, a flor da pele correndo nas suas veias. Essa é a ideia, né? E tenho falado isso constantemente com o treinador, com o próprio Anderson, a importância de nós buscarmos jogadores com esse perfil. E a partir daí, evoluindo, é natural que esse momento, até uma semana antes, acredito eu, antes da competição, é natural que as coisas aconteçam nos bastidores, negociações, mas o Estrela está altamente empenhado. Quando eu falo Estrela, toda a direção, a comissão que já está contratada, empenhado diariamente nos contatos com os atletas, na conversa, no envolvimento com os empresários, enfim, ajustando aí o melhor elenco para o Estrela. Vale lembrar que é uma competição curta, uma competição que nós não podemos cometer erros, principalmente no planejamento. Nós temos que tentar o máximo possível
está próximo daquilo que nós acreditamos e temos convicção que possa ser o ideal para o Estrela na competição. É justamente essa questão da pré-temporada, porque a gente sabe que, a gente conversava antes aqui, são 2 meses e pouco, né, de campeonato mesmo, então é tudo muito rápido, né, um tiro curto, então a pré-temporada praticamente nem dá tempo muito de você se preparar, né, com aquela coisa, comissão técnica, jogadores já tem que chegar, treinar e já disputar, né? É isso aí, exatamente. Por isso que nós temos que manter o foco naquilo que nós queremos e ser assertivo naquilo que acreditamos. Esse campeonato começando dia 9 de agosto, a gente estava falando sobre também o nível dos adversários, né? São 8 equipes, né? Então, por exemplo, as atenções hoje, claro, né, a mídia, a galera que está ligada, fica para Estrela e Serra, que foram os clubes que foram rebaixados, tem mais tradição. Mas tem equipe que vem aí querendo também, né, buscar um objetivo para a primeira divisão. Qual o nível desses adversários? O pessoal que está aí querendo saber quem vai disputar com o Estrela. Então, além do Estrela, nós temos mais 7 times, como o GEL, o Pinheiros, o Galaxy, né, que é um time do norte, né, que era o antigo Espírito Santo, né, que o Galaxy agora comprou o Espírito Santo, e o Serra. Né? A mídia, a comunicação está dizendo que o Estrela e Serra é o favorito, como você mesmo disse, que nós fomos rebaixados em 2024. Mas penso eu que cada um tem seu planejamento e cada um tem um sonho de voltar para a primeira divisão. Ou até o Galaxy, que também é um clube novo, ele quer estar na primeira divisão. E a gente tem que, como o Alexandre falou, a gente tem que seguir o planejamento, né? E o planejamento ele tem que ser assertivo. É uma competição curta. Fizemos uma análise, né, que é o scout que a gente chama no Campeonato Capixaba, e agora está tendo a Copa Espírito Santo. E mediante algumas avaliações, algumas tratativas, vai sair aí um elenco de grande qualidade para que a gente possa aí alcançar o objetivo. Eu queria complementar essa fala do Anderson e dizer o seguinte, Sabadinho, olha só, nós sabemos que fazer futebol aqui no Espírito Santo é um grande desafio. Então, eu conversando com um amigo meu, uns 4, 5 dias atrás, ele me disse, poxa vida, mas Estrela está falando de planejamento, sei o quê. Pô, mas vocês estão no Espírito Santo, cara, o negócio é ir lá e fazer a coisa acontecer. Menosprezando o futebol capixaba e, por outro lado, aquilo que nós estamos fazendo aqui. O Anderson tem uma experiência brilhante na sua carreira como empresário. É um empresário bem sucedido e, com toda modéstia e humildade, não depende do Estrela. Está ali por amor e fazendo um trabalho para recuperar tudo aquilo que o Estrela deixou para trás, principalmente no último ano. Nós estamos aqui com uma experiência, trazendo uma visão diferente, mas, meu amigo, com muito entendimento do dia a dia, da bola, da grama, do cheiro do vestiário. Em relação a isso, o torcedor não precisa se preocupar. O que eu tenho sempre falado para o Anderson, que nós não vamos, perdendo ou ganhando, nós vamos acreditar em alguma coisa. E ter a convicção de que isso pode nos levar a algum lugar, e a Série A é esse lugar que a gente pensa. Então, eu falo um pouco para o torcedor, nós temos que acostumar um pouco com a visão de planejamento, adaptar, ajustar, a gente vai sempre fazer, no futebol isso é normal. Agora, você ajustar e adaptar em cima de nada que você planejou é muito pior. Então, que as coisas sejam feitas dentro de uma ideia. Que planejamento que é esse? Se o Estrela vai arrecadar 5, nós vamos gastar 5, não podemos gastar 15, senão a gente onera o clube. Aí, o Estrela que hoje tem, na gestão do Mazur, na gestão do Anderson, uma vitrine excelente de cumprimento e honra dos compromissos, então tudo tem que ser feito dentro de uma... Agora, evidentemente que a gente conhece os caminhos. Eu já trabalhei no Porto Vitória, fui treinador do Rio Branco aqui no Espírito Santo em 2016, conheço bem o futebol capixaba, conheço as pessoas daqui, a gente sabe também os caminhos, se precisar de ser maldoso, no sentido não ruim da palavra, mas de experiência, de antecipar o cenário, de sair na frente, nós vamos sair. A ideia que a gente tem que ter é que existe hoje um presidente voltado para ajudar o Estrela, também não está fazendo favor, é iniciativa própria dele, né?
mas é um presidente, é um empresário bem-sucedido que em sua vida particular está abrindo um momento para o Estrela. Eu tenho certeza absoluta que esse é o caminho para a gente ter um Estrela. Fala-se muito em SAF, essa coisa toda, mas ter um Estrela sério, como sempre foi nos últimos anos, manter essa seriedade e esse perfil bom para o torcedor e para o futebol capixaba. Para ambos, né? Assim, você falou da questão do futebol capixaba. Na visão de vocês, por que o futebol capixaba não tem essa projeção toda? Já de hoje, né? Que a galera fala que o futebol capixaba falta um representante, né, na elite, pelo menos na Série B, né? Já teve Copa do Brasil, nunca avança, agora está avançando, o Rio Branco está indo, né? Porto Vitória está um pouquinho mais atrás, mas tem chance também, né, de classificação. O que falta para o futebol capixaba? Você que já esteve fora, o Anderson também tem... Eu penso que são duas frentes. Primeiro, investimento. O futebol não se faz sem investimento. Segundo, são bons profissionais. Não adianta nada você ter o investimento, você ter o recurso e não ter bons profissionais. E o cenário hoje capixaba está mostrando diretamente dois clubes. Primeiro, e segundo, ou segundo e primeiro, tanto faz, é o Rio Branco SAF, né, da capital, e o Porto Vitória. Os dois saíram na frente. Por quê? Estão tendo investimento, mas também estão tendo profissionais. O Porto Vitória hoje tem profissionais que renome nacional, né, como o próprio treinador que subiu Vitória da Bahia em 2022. João Múrcio subiu Vitória da Bahia para a primeira divisão do campeonato da Série A. Entendeu? Segunda divisão. Da Série C. Pegou o time morto, caindo para a Série D. O Vitória disputava a Série C, eu estava trabalhando no Vitória na época. E classificou o time para a Série B. Depois subiu com o Léo Condé. Isso. Então, assim, está sendo investimento e também está sendo profissional. O próprio Rio Branco, o ano passado, estava com auxiliar do Vasco agora, que é o nome agora fugiu a memória, mas era o treinador do Rio Branco, né? Perdeu e agora entrou o Rodrigo Fonseca. Então, assim, tem que ter isso, tem que ter investimento e também bons profissionais. E o Estrela, a gente está indo por esse lado, né? O lado de organização profissional. Por isso que o Alexandre veio para organizar todo o futebol profissional, inclusive do Estrela, que é o único e primeiro objetivo nosso é a primeira divisão, e também é organizar o departamento de base. Mas o foco principal é a gente retomar aí para a Série A. Agora, Alexandre, falar um pouco também lá atrás, né? Você tem uma experiência, né? Tanto como gestor como técnico, né? Você já falou um pouquinho. Agora, um momento ali mais marcante, né? Um momento de projeção foi quando você teve no Vasco da Gama ali, que pegou a equipe principal. Isso. A equipe do Vasco, vamos dizer, uma draga danada na época. Mas, não estava legal, mas assim, você foi lá, teve até um Vasco Flamengo que você também comandou lá, né? E se você olhar o VAR, do 2-2, sim, tem o Parede lá, eu lembro, né? Gol do Germán Cano. O Cano, empatou a partida. Eu não sei de onde que o VAR tirou o impedimento dele ali, mas enfim, foi uma experiência, Sabadinho, extremamente emocionante para mim. Foi o mais marcante assim, da sua vida? Foi muito marcante. Eu dirigi não só o Vasco contra o Flamengo, mas o Vasco contra o Inter, o Vasco contra o Ceará e o Defensa e Justiça lá na Argentina, né? Fiz um jogo pela Sul-Americana também. Então, assim, levando o nome de Cachoeiro Itapemirim, filho da terra, né? Neto de José Basílio de Souza. É importante, eu pelo menos, a gente não espera, né, nós conversa sobre isso, reconhecimento. O nosso reconhecimento está no nosso coração, o nome da nossa cidade. Eu acho que esse que é o grande, e eu levo isso. Fiz a minha vida profissional em Belo Horizonte, né, eu formei em Viçosa, em Educação Física, logo em seguida fui para Belo Horizonte, onde tenho hoje a licença Pro pela CBF Academy, né, o que me habilita a trabalhar em qualquer clube do mundo, né? Mas assim, sempre tive um carinho muito grande pela minha cidade, de onde eu comecei, pelo Estrela, os primeiros passos, aprendi com meu avô a gostar do Estrela, mas realmente na minha carreira eu tive esse momento do Vasco, foi muito marcante para mim, como também em 2011 eu assumi o auxiliar técnico do Emerson Ávila, que foi campeão pela Seleção Brasileira Sub-17,
O profissional do Cruzeiro, Joel Santana, deixa o cargo, assume o Emerson Ávila. E a partir dali nós fizemos um trabalho durante 2, 3 meses, depois veio o Mancini, mas permanecemos o Emerson até o final, onde o Atlético, o Cruzeiro fez aquele 6-1, se não me engano, no Atlético. Foi também outro momento muito emocionante, porque estava o Fábio, Montijo, Marquinhos, um timaço, Gilberto, enfim. Então, essa experiência que a gente tem adquirido ao longo dos anos, no próprio Vasco também, Germancano e companhia, vamos dizer assim, um time, Leandro Castan, Fernando Miguel, que está hoje, é um time excepcional, de jogadores top, né? Então, tudo isso soma a nossa bagagem. Agora, como eu gosto de falar, evidentemente a gente tem que entender onde nós estamos. Eu estou hoje no Espírito Santo, no futebol capixaba, e entender e enxergar a nossa realidade e, em cima disso, poder criar as vantagens que são importantes para o Estrela. Quando você chegou no Vasco, o Eurico já estava ainda? Tá. E o Eurico, então, aí o Campelo... Estou falando porque ali é um laboratório, né? Sim, o Vasco é um turbilhão, uma política danada. O Campelo era uma loucura. Ali, eu sinceramente, Sabadinho, eu vivi o Vasco intensamente por 3 anos e meio, quase 4 anos. O Campelo fez tem a piscina ali atrás, o Campelo fez uma sala para o seu Eurico ali, né? E ali ele atendia, ele ficava no dia a dia do Vasco, mas já bem debilitado, né? E, como todos sabem, uma figura icônica do clube, né? Marcou época, enfim. Mas o Vasco, naquele momento, não vivia uma questão financeira saudável. Já vinha se arrastando há um tempo, mas... Te falo uma coisa, que torcida maravilhosa. Você lembra aquele sócio-torcedor que foi aberto? Incrível, do mundo. Alcançou rapidamente. A maior adesão de sócio no mundo. Então, quer dizer, mostra a força do Vasco, da torcida do Vasco, apaixonada, né, ali de São Januário, da barreira de São Januário. É isso aí. Fala em questão de sócio-torcedor, vindo para o Estrela, né? Ele deu a deixa, isso aí. E o atrativo para esse ano, para a segunda divisão, o que está sendo preparado para o torcedor se sentir motivado a sair de casa para acompanhar o Estrela? Então, tivemos uma reunião, né, acerca dessa pauta, né, acerca do sócio-torcedor. O sócio-torcedor do Estrela, quando teve o lançamento, foi também muito bacana aqui para a nossa região. Eu não estava presente na gestão, acho que foi em 2020. Eu entrei em 2021, foi um sucesso, chegou a ter quase 500 sócios-torcedor. Isso para o Espírito Santo e para Cachoeiro foi um marco, né? E ao longo dos anos veio só caindo, né? Perdendo sócio-torcedor. E nós tivemos a reunião, estamos alinhando aí para um próximo lançamento, né? E visando rumo à Série A. A gente quer botar até o slogan lá, rumo à Série A. Legal. Vem apoiar o Estrela, rumo à Série A. Então nós vamos ter 4 jogos em casa. E a gente espera aí que aquele que ainda não está conosco, né, como sócio-torcedor, possa vir e abraçar essa causa e nos ajudar em termos aí de virar um sócio-torcedor. Com certeza. A gente falou no início sobre a base do Estrela, né? A gente vê o trabalho que está sendo feito lá por essa equipe, né? Eu acompanho porque meu filho de coração joga lá no Sub-9, o Hugo. E eu acompanho lá os treinamentos. E a gente vê, né, o empenho da equipe, da garotada, quer dizer, uma coisa que a gente não via antes, né, desses 3 anos. Nos últimos 3 anos, o Estrela vem fazendo esse trabalho, né? Como é que está sendo essas atividades no dia a dia, colhendo frutos já? Sabadini, falar em base é o que me dá mais emoção, que me traz mais satisfação. Por quê? Todos nós, né, aqui sabemos, e aquele que está nos assistindo também, a gente é neto saudoso José Basílio de Souza, seu Zezinho, filho do professor Verli. Então eu joguei no Estrela desde o dente de leite, hoje em dia chama mirim, né? Mudou, antigamente, né? Isso, antigamente era fraldinha, dente de leite, até o profissional. Meu primeiro contrato profissional e único também foi no Estrela. E eu creio que o Alexandre a mesma coisa, também iniciou nas categorias de dente de leite até chegar ao profissional. E quando eu recebi o convite para participar da diretoria, eu vim especificamente voltado para a base, né, para cuidar da base. E em alguns momentos eu
estive no profissional, 22 e 23, né? Fui diretor de futebol profissional, mas meu primeiro objetivo foi trazer toda aquela essência que lá atrás vovô fez por 40 anos, né? Então nós implantamos a escolinha que chama hoje Academia de Futebol Estrela do Norte. Hoje a gente conta com cerca de 130 atletas, né? Que eles treinam ali mesmo no clube, e tivemos a oportunidade dentro do planejamento de também desenvolver a área específica do alto rendimento, que a gente chama que é o 15 que vai até o 20. Hoje o clube está com o 15 e o 20 em pleno trabalho. Hoje nós temos o treinador Maicon Silva, que é do 17, e o Juninho Bernardino, que é do sub-15. Classificamos, né, para o campeonato estadual, que foi a primeira vez que o Estrela está participando. O campeonato teve a sua primeira edição em 2009, o Estrela nunca participou, então pela primeira vez o Estrela está participando e já está nas quartas finais. Boa. Então isso aí é fruto de um trabalho que já vem sendo construído ao longo dos 4 anos. E agora em julho, dia 16 de julho, a Academia de Futebol Estrela do Norte completa 4 anos. Então isso é de grande valia, uma vitória para nós. Nós não podemos jamais esquecer a base, o próprio nome diz, a base, é dali que constrói, sim, dali que faz o jogador virar e ter um norte para chegar até o profissional. E o nosso pensamento é esse, ter o 15, ter o 17, ter o 20, para o 17 e o 20 alimentar o profissional. Sabemos que é uma diferença muito grande do alto rendimento, que é a categoria de base, para o profissional, mas nós vimos aí em grandes clubes que tem jogador com 17 anos que joga no profissional, jogador com 18 anos que joga em seleção. Então a gente pensa e está nesse pensamento em fazer o que há diferente no Estrela, no Mário Monteiro. Olhando ali, já dá para aproveitar alguém? Então, desse sub-17, né, há uma distância muito grande para o profissional, mas já tem em reunião, né, com a comissão da base, Alexandre já teve essa reunião, mais ou menos 4 a 5 atletas que vai integrar, né, ao profissional para assim treinar e quem sabe jogar. A gente sempre fala, a gente sempre brinca nos bastidores, quem decide quem joga não somos nós nem comissão, exatamente, é o próprio atleta no rendimento dele no dia a dia. Inclusive o treinador 17 também fará parte da comissão técnica. Isso é legal, Sabadini, que a gente, em cima do planejamento, a gente vai ter não só a comissão que já está vindo de fora, né, contratada, mas também vamos aproveitar os nossos profissionais que estão ali no dia a dia. Um deles é o treinador do Sub-17, que vai ser auxiliar técnico profissional, e penso eu que pela primeira vez também a gente vai estar dando a oportunidade de estar aí compondo uma comissão profissional do Estrela do Norte. É uma integração, né? Os mais antigos, Sabadini, você sabe disso, não estou te chamando de velho. Não, a gente é um pouco mais experiente, né? E você sabe o que eu vou falar, sabe que ninguém podia colocar o pé naquele gramado do Estrela. Ah, ali tinha um sapo agarrado. Tinha um negócio, não pode jogar porque vai estragar, não sei o quê. Então, eu faço até a pergunta para o Anderson, ele como presidente, por que ele libera os meninos, porque a escolinha, ela acontece dentro do Mário Monteiro, no gramado. Posso responder? Claro. É polêmico, mas eu vou falar. Pode falar. Eu consegui provar por A mais B que com um planejamento de treino não estraga o gramado do Sumaré. Então hoje nós temos dentro do gramado funcionando as categorias de 5 anos até 17 anos. E qual foi o campo, o estádio, qual foi o gramado que foi escolhido para disputar a Série D? Como o Kleber Andrade estava tendo show, estava lá ocupado, vieram aqui Porto Vitória e vieram Rio Branco disputar aqui no Sumaré. Então, pelo estádio estar em boas condições, além da final do Sub-20 estadual, esteve aqui. Então, assim, não atrapalha. Eu digo que em cima de planejamento, em cima de pauta, em cima de organização, tem condição sim de fazer. Lembrando que choveu muito, tem treino? Não, aí o campo fica parado. Então nós temos que ter a responsabilidade que o gramado ele tem que ser bem cuidado para aí sim ser um palco de grandes jogos, como foi a Série B, como foi a final do Sub-20. E isso não tira e nem afasta a nossa prioridade, que é o profissional na Série A o ano que vem. Sim. Dá para ser feito. Com boas ideias e boa intenção, dá para ser feito. É isso que eu quero, que foi importante o Anderson falar.
Porque antigamente tinha uma visão muito reducionista do futebol e daquilo que a gente está trabalhando, como você falou aí. Por que não oportunizar um menino de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos dentro do Estrela? O clube fica vivo, o clube respira. Você vai ali de manhã, tem jogo, você vai ali de tarde, tem treino, você vai de noite, tem treino. E o portão sempre aberto, né? O clube fica vivo, Sim. é importante, o Estrela está vivo. Porque antes, até quando o Estrela, né, parado, quando tinha sido rebaixado, já ficava, né, um período todo ali morto, né? Tinha diretores, Sabadini, que falava o seguinte: Estrela é só 3, 4 meses, depois tem que fechar as portas, não pode ter funcionamento, porque vai atrapalhar as empresas e atrapalhar a empresa de quem está na gerência, de quem é diretor. Então isso aí acabou. Então, como o Alexandre falou, eu sou empresário, eu tenho empresas e consigo administrar da melhor forma possível, com pessoas capacitadas, direcionadas para aquilo determinado. Alexandre hoje vive o Estrela full time, de manhã, de tarde, de noite. Por quê? Ele foi contratado para isso. Então, Estrela tem que ter a capacidade de ser um clube como outro qualquer. Sim. A gente não pode funcionar mais só 3, 4 meses. Nós temos que ter ali o Estrela dia a dia aberto. Sim, porque vamos dizer, se torna vivo, né? A base está ali, né? A movimentação, o torcedor vê a coisa acontecendo, né? Diferente do que acontecia anos atrás. Então, o profissionalismo hoje tem que ser assim, né? Futebol capixaba, como a gente falou, se quer sobreviver, se quer estar avançando nas séries, tem que pensar dessa forma, né? Porque antigamente era só isso mesmo, 3, 4 meses, acabou, tchau, não vamos ter mais nada, né? Então tem que ter. Quer dizer, o Estrela, então, a partir do dia 9 de agosto, a gente espera, né, que seja assim, sucesso total, mas no final agora a gente vai fazer um ping-pongzinho de forma descontraída. Confirma a estreia nossa dia 11, né? Nossa estreia é dia 11, é 19h30 no Sumaré. Não podemos deixar, né, sempre aquele dia de jogo toda segunda-feira. Ah, sim, não pode deixar. Segunda-feira, segunda-feira à noite. Ah, tá. Então, quer dizer, segunda-feira à noite a gente vai ter, né, Estrela e Linhares. Linhares, primeiro jogo Estrela e Linhares no Mário Monteiro, 19h30, dia 11. Muito bem. Então, né, já fica aí a agenda do torcedor para que compareça, né, no Sumaré. Para a gente finalizar de forma descontraída, eu vou fazer aí um ping-pong rápido com vocês. Pode ser? Pode. Para o Anderson aí, um ídolo do Estrela do Norte. Quem que você gosta, assim, que... Ídolo? Ídolo. O cara que jogou, que você viu, assim, legal do Estrela. Olha, não posso deixar de falar porque foi uma inspiração, Alexandre Gracelli. Ah, olha só, em casa, ó, veja só, agora tudo combinado. Não posso deixar, mas foi Alexandre, diretor. Janilson, né? O sub-20 que foi chamado de juniores daquela época, em 91, que foi campeão, só tinha craque, mas Alexandre, ele foi fera dentro do campo e está sendo fera agora também fora dos gramados. A próxima pergunta, então, acho que já sei o que você vai falar. Um jogo inesquecível no Sumaré. Acho que... Jogo inesquecível do Sumaré. Estrela e Porto Vitória. Ah, pensei que ia falar Estrela e Corinthians. Confronto dos dois irmãos. Ah, é verdade. Vocês já se enfrentaram. Verdade. Né? Foi um dia ímpar, né? Que eu creio que nunca aconteceu no estado e pela primeira vez aconteceu, dois irmãos se enfrentando e, por sinal, combinamos e ficou de 1-1. E agora para o Alexandre. Alexandre, qual assim, um técnico, ou então um diretor, né, que te inspira, que você acha legal, que é sempre seguindo, né, o que ele faz. Assim. Isso no futebol nacional. Futebol nacional. José Basílio de Souza, seu Zezinho. Ah, muito bem, olha só. Sabadinho, eu vou te falar uma coisa. Cruyff fala que falava, né? Tem uma frase que o difícil é fazer o simples no futebol. O velho Zezinho sempre fez o simples e de forma muito bem feita. Então, os ensinamentos, os exemplos que eu tive com ele, garoto bom de bola tem que ser bom na escola. Essa era uma frase que estava dentro do bar dele, num quadro negro escrito a giz pelas mãos do José Basílio de Souza, que estudou durante 10 dias no liceu, se eu não me engano, né? Tem essa história aí. Enfim, ensinamentos dele que eu levo para o resto da minha vida. Já tive contatos aí com pessoas do mais alto escalão do futebol, como também, né, mas valorizo demais de onde eu vim.
os ensinamentos que recebi, e ele eu tenho como uma grande referência, não só no futebol, como de vida. Aliás, eu já fui treinando o seu Zezinho, treinei um dia, sábado, papai me levou no Sumaré, já morava ali, e aí fui lá, mas sabe que não era aquele negócio, né? Não era para jogar, né? Mas fui até no Verli, seu pai também, no SESI, sim. Mas quando a gente vê que a parada é outra, né? Então, no futebol eu segui de outra forma, né? Imprensa e tal, mas aí eu lembro do Alexandre lá no SESI, né? Treinando. Tinha aqui no melhor time, era o Guarapari, lembra? Guarapari, era você, Naldinho, uma garotada para jogando, e eu lá consegui até, mas vi que não era negócio, não era bom não. Fui fazer mas outra coisa. Tá hoje aí falando de futebol, claro, né? Comunicação. Claro. Para fechar os dois, né? Deixar então um recado para a torcida estrelense para essa disputa da segunda divisão. Vai começar, Alexandre? Olha, o torcedor do Estrela, ele faz a diferença não apenas aqui dentro do Sumaré, ele faz diferença no estado. Por que eu estou falando isso? É reconhecida a força da torcida do Estrela, é reconhecido a força do torcedor estrelense. Então, independente de como vai começar, nós contamos com o torcedor até o final, da forma com que vai terminar. E eu tenho certeza que nós vamos terminar classificado para a Série A. Não vai ser fácil, não é fácil, nunca foi fácil, por isso que nós estamos trabalhando arduamente, diariamente pelo Estrela. Então, o recado que fica ao torcedor, não é promessa nem nada, esteja conosco, apoie, vai ao estádio, cobre, porque a cobrança também é importante, mas que esteja conosco até o final, porque o nosso final, se Deus quiser, vai ser feliz. Presidente. Nós temos hoje duas torcidas, né? Que é a TJE e a Máfia. E nós temos milhares aí também de torcedor estrelense, aquele que é apaixonado pelo Estrela. Podem confiar, né? Confie sim em nosso planejamento, confie em nosso processo. Creio que o trabalho e o resultado ele vem com muita determinação. E não vai ser fácil, como o Alexandre disse. Tem mais 7 clubes querendo também essa vaga e o Estrela vai ser um desse. Pode confiar que o Estrela vai subir para a primeira divisão de 2026. Muito bem. Reforçando então dia 11 no Sumaré, Estrela e Linhares. Que horas? A partir de que horas? Faço o convite dia 11 de agosto, né? Dia 11/8, às 19h30, no Mário Monteiro. Estaremos lá para enfrentar o Linhares. Beleza. Quero agradecer demais aí o Anderson, o Alexandre, né, por esse bate-papo, foi muito legal. Desejo sucesso, a gente vai acompanhar de perto, sempre acompanhando, né, de perto, né, a trajetória do Estrela nesse campeonato da segunda divisão. Obrigadão, Anderson, obrigado, Alexandre. Obrigado pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui com você, primeiro programa, e fique à vontade para os próximos. Alexandre, obrigado. Muito obrigado, parabéns aí pelo programa e desejo sucesso. Muito bem, e você que nos acompanhou aqui, né, continue seguindo o nosso Sabadini em Pauta, deixe seu like, né, nas redes sociais, comenta, também, né, pode sugerir aí um assunto, né, um episódio aí do Sabadini em Pauta, com um assunto legal, com quem você acha que é interessante estar aqui com a gente conversando, tá bom? E, claro, né, a gente está aqui sempre para tratar de coisas legais, assuntos bem legais. Se inscreve no canal para fortalecer o nosso podcast. Até o próximo episódio.